Vamos lá, turma, dando continuidade aí. Agora a higiene oral. Previne a cárie dentária, o mau hálito. Consiste em limpar corretamente a boca, os dentes pela manhã ao acordar, após as refeições e à noite ao deitar, com escova e dentifrício à base de flúor e remover os detritos alimentares que se acumulam entre os dentes, utilizando fio dental. Tá? Aqui vamos deixar uma observação, tá? Aqui muito importante, porque a higiene oral é de suma importância. Porque quando você tem uma cavidade bucal suja, tá? Você tende a engolir, tá? Engolir patógenos, tá legal? Que são micro-organismos patógenos que vão chegar a esse estômago e podem, na verdade, disseminar, tá? em todo esse trato gastrointestinal. E você também, nessa cavidade bucal, ela com bactérias, fungos, vírus, tá? Com a inspiração e expiração, pode ir também para a via aérea superior, tá bom? E isso fazendo infecções respiratórias. Então é muito importante essa limpeza dessa boca, tá bom? Então tudo isso está relacionado, tá? Com a homeostase, o equilíbrio, na verdade, tá? Desse trato digestório. Outra coisa importante é usar dentifrício, tá? Que são substâncias, na verdade, que vão ser usadas para a limpeza do dente, tá bom? E não esquecer, falou sobre flúor aqui, excelente, mas também falou sobre carbonato. Desculpa, o carbonato, na verdade, ele destrói essas bactérias saprófitas, ok? Cuidado com os cabelos. Devem ser conservados limpos, penteados e aparados. É importante para evitar caspas e piolhos. Tá? Evitar caspa, na verdade, tá? Muita gente acaba criando seborreia quando não lava, o cabelo fica oleoso. Tá? A seborreia são aquelas camadas, na verdade, né? Aquelas placas de caspas aglutinadas, e os pedículos, os piolhos, né? Os piolhos cápsulas, para o piolho de cabeça. Tá legal? A infestação do piolho é muito séria. Tá? Um piolho fêmea, no seu ciclo, tá? Ela consegue botar 300 ovos. Então imagina uma quantidade de piolho fêmea na cabeça, tá? E essas lentes, na verdade, que são esses ovos, elas têm que ser coletadas, tá? Elas têm que ser colhidas, tá? Catadas e destruídas, tá? Para que, na verdade, não se dissemine, tá? Que faça uma infestação de pedículos. Tá? Cuidado com os olhos. Deve-se manter o rosto e as mãos limpas, não esfregando os olhos com as mãos sujas. Cuidado com as mãos e pés e unhas. Devem estar bem aparadas e limpas. É importante, tá? Ainda mais nesse advento do Covid-19, que o vírus também está presente na extremidade da face. Tá? Quando você toca, que você coça o olho, que você entra em contato com essa membrana, tá? Com essa mucosa, tá? Dos olhos, né? A pálpebra, tá? E com a umidade ele consegue penetrar, tá? No seu sistema através desse contato, desse toque. Então é muito importante quando você está prestando atenção em coçar os olhos com as mãos sujas, porque todas as bactérias, vírus, fungos que estiverem na extremidade, na distal do seu dedo, na extremidade vai passar para, tá? Essa mucosa. E manter as unhas sempre aparadas, que é muito importante. Tá? As unhas, na verdade, elas vão esconder sujeira, tá? Elas vão acumular sujeira embaixo dela. E com isso você vai ter uma disseminação, tá? de bactérias, de patógenos em geral. Alimentação sadia. O corpo requer para o seu desenvolvimento, força e sobrevivência as seguintes substâncias, que são os nutrientes básicos: lipídios, proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais e água. A água é muito importante. As refeições devem conter todos esses elementos em quantidades adequadas para balanceadas para o bem-estar, tá? Fisiológico desse corpo. Os exercícios. Exercitar regularmente os músculos e articulações. Faz-se necessário a manutenção da forma física e da saúde. Repouso e recreação. O organismo humano exige períodos regulares a fim de estabelecer o vigor físico e mental, tá? Despendido. Recomenda-se, em média, de 7 a 8 horas de sono a cada noite. Tá? Parte do período de folga deve ser destinado à recreação, leituras e jogos. É importante falar isso, né? Porque a recreação é muito importante. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, desde o momento que você tem recreação, que você tem leitura, tem jogos, você, na verdade, está criando, tá? Esse comportamento de bem-estar físico e mental. Tá? E dormir 7, 8 horas, que isso aí é privilégio de poucos, né?
Poucas pessoas, na verdade, dormem essa quantidade, esse tempo, tá, de hora aí nas 24 horas. Tá? Hoje, esse nosso estresse, esse estresse que circunda aí a nossa sociedade aí, tá? Ele tem esse sócio, esse biosocial, ele está muito comprometido, tá? Porque as pessoas acordam de madrugada para trabalhar, saem muito tarde, chegam em casa de madrugada e aí, tá? Fica nesse ciclo vicioso aí de segunda a sábado, tá bom? Porque sábado geralmente faz um extra. Aí só tem um domingo. Domingo, tá? Para fazer todos os trabalhos de casa e também criar aí, tá? Otimizar essa situação da recreação, leituras e jogos, que às vezes é muito difícil, tá? Por isso que a gente tem que pensar muito, tá? Nessa recreação e nesse repouso para que o nosso corpo, na verdade, tá? Ele não sofra, tá? E nem o nosso intelecto, a nossa mente sofra muito com essa exaustão, tá, de trabalho. Proteção contra variações atmosféricas. O homem, na sua atividade cotidiana, expõe muitas vezes a intempéries, frio, calor, chuva, lama e vento. Para proteger-se, devem adequar o vestiário às condições climáticas e atmosféricas da região. Isso aí não tem nem muito o que falar, né? Tá? Se chove, você tem que evitar tomar chuva, tá? Em contato com água, com lama. Tá? Então tudo isso já faz parte do nosso cotidiano, todos nós sabemos como agir nesses momentos. Tá frio, colocar um agasalho. Tá? Claro que muita gente não tem por conta dessa questão, dessa diferença social, tá? Mas na verdade todos, né, devem ter, tá, como propósito social que todos tenham, né, abrigo, que tenham, na verdade, alimentação e tenham esse vestiário próprio, tá, para o frio. Proteção contra insetos transmissores das doenças. Asseio corporal, tá, e o vestiário, limpeza, desinfestação, evitar acúmulo de lixo, são algumas medidas de prevenção. Então é muito importante falar sobre o acúmulo de lixo. Tá? O lixo ele vai atrair roedores, tá? Que esse roedor, na verdade, a urina dele, tá? Ele às vezes ele é portador da leptospirose, então isso vai contaminar, tá, o indivíduo, o ser humano. Tem os mosquitos, tem as moscas, então isso, todos esses insetos aí, tá? Eles são, tá, maléficos aí ao ser humano quando contaminado. Tá bom? Então o lixo, o acúmulo de lixo, o lixo deve ser queimado, tá? Ou ele tem que ter um destino. Então, na verdade, tá, esse processo seletivo de lixo é muito importante, porque quando você pega um lixo, que você queima o lixo, tá, você está contaminando o solo também. Eu sei que muita gente pratica isso por não ter onde jogar e não tem coleta seletiva, tá? Mas o certo, tá, quando se fala em urbanismo, urbanização, fala-se em coleta de lixo, por conta disso, para não contaminar o solo, não contaminar o lençol freático e essa água aí não está contaminada, não ficar contaminada. Muita gente às vezes tem poço em casa bocão, tem poço artesiano e vai sofrer com essa contaminação aí, ok? Evitar fontes de infecção. Certas medidas devem ser tomadas para tornar o ambiente em que vivemos mais saudável e limpo. Estas medidas compreendem o suprimento e tratamento de água, alimentos limpos e livres de contaminação, destinos adequados a excretas humanas, lixo e eliminação de insetos e roedores. Além disso, devem ser aplicados processos especiais, tais como imunização, identificação dos casos de doenças contagiosas, etc. Então aqui, na verdade, tá, é você tomar conta do seu entorno e compartilhar com o meio. Tá? Aqui no tratamento de água, é importante, muita gente às vezes tem água de poço, tá? Mas assim mesmo você tem que ver a qualidade da água, tem que tratar essa água. As excretas contra o lixo, inseto, roedores, é o que nós acabamos de falar, tá? Então é importante que todos tenham esse conceito, tá, de higiene, de limpeza e sujeira, ok?